Do lado do Grêmio, a expectativa é pelo anúncio oficial de Cuéllar. Deve acontecer essa semana, de fato o jogador acertou a rescisão do contrato na Arábia Saudita. De novo, a Arábia Saudita na vida da dupla Grenal. Acertou e Gustavo Cuéllar está muito perto de ser jogador do Grêmio. Eu vou explicar esse negócio, Gabardo, na ordem cronológica, para a gente entender de uma forma didática o que está ocorrendo e o que falta para o Cuéllar vestir a camiseta do tricolor. Na semana passada, nós trouxemos a informação de que o Grêmio acertou salários e tempo de contrato com o Cuéllar, mas faltava a liberação do Al-Shabaab, com o qual o Cuéllar tinha contrato até junho de 2026. O Cuéllar iria tentar essa liberação sem o envolvimento do Grêmio nessa tratativa. Pois ontem o jornalista saudita Emaldal Saig, que trabalha no jornal Al-Riyad. E antes de você completar, Rodrigo, o que disse o jornalista saudita, tem gol do Grêmio na Copa São Paulo e é gol do Iago. O Iago é o volante filho do Marreta, ex-lutador do UFC, Thiago Marreta, né? Então o Grêmio está ganhando com 2 minutos do segundo tempo, 1-0 contra o Marcílio Dias, agora é fase eliminatória, né? O Grêmio ganha, continua na competição e o Marcílio Dias, por enquanto perdendo, está eliminado. Então, gol do Iago, Grêmio 1, Marcílio Dias 0 em Guaratinguetá, Grêmio avançando na Copa São Paulo. E o jornalista da Arábia Saudita, o que ele falou? O Emaldal Said, ontem à noite, ele publicou que Cuéllar chegou a um acordo com o Al-Shabaab para rescisão de contrato. Uma informação extraoficial dada por um jornalista que acompanha o dia a dia do clube. Pois hoje pela manhã do Brasil, tarde na Arábia Saudita, o técnico do Al-Shabaab, o turco Fatih Terim, concedeu uma entrevista coletiva ordinária, pré-jogo, e na entrevista coletiva ele confirmou a saída do Cuéllar. Ele disse: Gustavo Cuéllar está deixando o clube depois de ter resolvido as suas questões contratuais. Foi um prazer tê-lo conhecido. Ou seja, Gustavo Cuéllar está fora do Al-Shabaab. A direção do Grêmio ainda trata com cautela esse assunto, apesar de todas essas notícias, porque o Grêmio não se envolveu na negociação para a rescisão do Cuéllar. Foi tudo entre Cuéllar e Al-Shabaab. Agora faltam trâmites burocráticos para que no sistema online da FIFA, o Transfer Match System, TMS, o Gustavo Cuéllar conste como jogador livre. Quando isso ocorrer, o Cuéllar vai assinar com o Grêmio. Já está tudo acertado, salário, tempo de contrato. Mas a direção tem cautela, porque enquanto não estiver tudo assinado, não tem como afirmar que o Cuéllar é jogador do Grêmio. Mas se o Cuéllar cumprir com o que já foi acordado, é só uma questão de papelada. Chegou a papelada dos árabes, o Cuéllar fica livre, assina com o Grêmio, chega ainda em janeiro, já para a disputa do Campeonato Gaúcho, formando a dupla de volantes com Matias Villaçante. Pois é. Alguns pontos sobre isso. Cuéllar. Primeiro, a gente acompanhou aqui no Sala de Redação na quinta ou na sexta-feira, quando ele estava em campo pelo Al-Shabaab, e o jogo estava passando na TV, a gente estava acompanhando aqui. Ou seja, ele está com ritmo de jogo, né? Em tese, ele chega pronto para jogar. Quando desembarcar aqui, daqui a pouco pode jogar no começo do Campeonato Gaúcho, né? Respeitando toda essa burocracia da rescisão do contrato dele. E aí eu pergunto, Rodrigo, antes da gente falar depois, né, sobre o que disse o Odair Hellmann, que você trouxe esse depoimento de um técnico que a gente conhece bem, que está na Arábia Saudita, que está enfrentando ele, é sobre o momento do Cuéllar, e é muito importante ouvir de quem acompanha, né, e com frequência o Cuéllar, como é que ele está. Porque a gente viu com frequência aquele grande Cuéllar de 2019 no Flamengo. Como é que ele está agora? Como é que foi em 2024? Como é que chega para 2025? Mas a pergunta inicial é a seguinte, Rodrigo. Cuéllar com o Villaçante? E aí como é que vai ficar? O Grêmio pode ter, e eu acho isso muito importante, ter 2 jogadores com capacidade de chegada na frente e que, né, tem movimentação, que marcam, que sabem jogar com a bola no pé, né, que é um outro estilo, não vai ter aquele volantão. Essa é a ideia, ter os 2 jogadores à disposição do Quinteiros? Essa é a ideia. O técnico Gustavo Quinteiros gosta de volantes construtores, volantes com qualidade na saída de bola. E é o caso do Cuéllar, é o caso do Villaçante. São 2 meio-campistas que têm pegada, sabem desarmar e ao mesmo tempo sabem avançar. Tem qualidade para trocar passes, para
tornar a saída de bola, tornar as jogadas do Grêmio jogadas de refino técnico desde a saída de bola. Esse é o perfil que o Grêmio quer. Ah, mas o Palmeiras quer o Vila Sante. O Palmeiras só vai tentar o Vila Sante se não conseguir contratar o Andreas Pereira. O Grêmio adotou a seguinte estratégia, a seguinte ideia: não vai sofrer por antecipação. Sim. Então, para o Grêmio, o Vila Sante é jogador do clube e está nos planos. Se vier proposta, aí se avalia. E o que o Odair falou sobre o momento do Cuéllar? Odair Hellmann é técnico do Al-Raed, aliás, conquistou a vaga na semifinal da Copa do Rei na semana passada e já enfrentou o Cuéllar 2 vezes. Tá. E ele disse que o Cuéllar, na Arábia Saudita, ele alia capacidade técnica e capacidade física da mesma forma que fazia no Flamengo. Disse que o Cuéllar está jogando bem, mas fez um alerta. Diz que o futebol saudita é diferente do brasileiro e que um jogador que migra da Arábia Saudita para o Brasil ou vice-versa, ele sempre vai precisar de um tempo de adaptação. É improvável, e aí falando não do Cuéllar, mas de qualquer jogador que está na Arábia Saudita há bastante tempo e volta repentinamente para o Brasil, é improvável que o cara já chegue performando da melhor forma imediatamente. Sim. Precisa se adaptar. Bom, então vamos aguardar o final da novela Cuéllar. Por outro lado, Rodrigo, as demais negociações. Vamos lembrar aqui, o Grêmio, do trabalho que fez para contratar, trouxe João Lucas, o lateral direito, está quase fechando. O Cuéllar busca um atacante, tem uma novela interminável, que é do Niklas Eliasson, com a proposta do Grêmio mantida, e ainda tem questão de zagueiro lateral esquerdo. Como é que tá esse quebra-cabeça aí para saber quem é que vem pro Grêmio ainda? O Grêmio prioriza um lateral esquerdo, um zagueiro e um ponta direita. No caso da ponta direita, ficou muito difícil o Eliasson. O Santos fez uma proposta muito superior à do Grêmio e o Grêmio não tem como igualar. Então a única possibilidade de o Grêmio contratar o Eliasson seria o Santos desistir e ainda assim teria que convencer os gregos. Agora, se os gregos aceitarem a liberação agora, a proposta que está na mesa do Santos é muito maior e é impossível o Grêmio competir. O Grêmio já mira outros nomes para a ponta direita. Sobre zagueiro, a imprensa mexicana noticiou recentemente o interesse no Salcedo, jogador mexicano do Juárez do México. O Grêmio nega essa investida, mas a própria imprensa mexicana já disse que ele vai jogar no Monterrey. Tá. Para a lateral esquerda, depois de tentar o Marlon do Cruzeiro e não conseguir pela alta pedida do clube mineiro, o tricolor busca outras opções no mercado. A gente nota, né, Gabardo, o Grêmio buscando contratações pontuais, jogadores que resolvam o seu problema, como é o caso do Cuéllar, mesmo que demore um pouco. O Grêmio não vai fazer uma contratação, um pacote de contratações a rodo de jogadores que não vão resolver o problema. Sim. Bom, na próxima vamos atualizar a situação do Marquezin e também falar do jogo treino, né? Que é hoje, né? Hoje às 4h30, primeiro teste do time de Gustavo Quinteiro.